Fala gente, tudo certo? Bearish Market aqui, trazendo mais um vídeo aí para o canal. Hoje é nossa aula de número 23, conceito básico de fundos de investimento, tá? Uma dificuldade que muita gente que está começando no mundo do investimento é que se sente meio perdido no meio de tantos termos. Tu vê diversos fundos por aí, tu não sabe se tu deve colocar dinheiro neles ou não. Além dos populares ETFs e os fundos de investimento imobiliário, a gente tem uma grande gama de fundos, tanto abertos quanto fechados, que circulam por aí no mercado. Então, às vezes, tu não tem 100% do conhecimento para escolher ações por si só, ou até investimentos em renda fixa, em títulos afins, tem fundos que atuam em todas essas especializações. Tu pode, às vezes, escolher um fundo aí que já é renomado no mercado, que muita gente já comenta sobre ele, e aí tu aplica o teu dinheiro no fundo, que vai pulverizar nos seus diversos ativos, e assim tu fica, digamos assim, um pouco mais tranquilo nesse começo, calçado por um grande fundo, enquanto tu tá aprendendo por si só, para tomar tuas próprias decisões. É lógico que o fundo ele cobra uma pequena taxa de administração para isso, afinal tem que remunerar o pessoal que está fazendo a pesquisa lá. Vamos ver um pouquinho mais sobre isso, tá, gente? Então, vamos aprender mais sobre eles e como saber se o teu perfil fecha com o perfil do fundo. Isso é o ponto mais importante na hora de escolher. Introdução, então, aos fundos, gente, tá? São regulados pela CVM 409, instrumentos onde, então, investidores aplicam o seu dinheiro para gestores comprar ativos do mercado em seu nome. O lucro gerado pelo investimento retorna ao investidor, deduzindo da taxa do fundo. O ativo é de propriedade do cotista, tá, gente? Tu tá só autorizando o gestor do fundo a comprar no teu nome. Mas o ativo que ele tá comprando lá, o percentual referente ao que tu tem do fundo, é teu. Então a gente tem fundos passivos que acompanham algum índice, logo renderão muito perto de tal índice, né? ETFs são bem comuns disso. E temos fundos ativos também que utilizam algum índice apenas como fator comparativo, visando sempre render mais que eles. Então ele é ativo porque o gestor está constantemente trabalhando em cima, ele não está só replicando algum índice ou alguma taxa. Tem que ter um administrador, né, que é quem efetivamente vai fazer essas escolhas com base no tipo do fundo, gente. Isso é bem importante. Ele vai servir como um prestador de serviço, inclusive ele pode até terceirizar parte dessa burocracia para ajudar ele se o fundo pulverizar muito, crescer muito, etc. O fundo ele tem nichos aí de atuação que a gente vai ver e o gestor ele é livre para circular dentro do que essa gama o permite. Tu não pode comprar lá um fundo que é considerado conservador, ele não pode ser comprando criptomoeda, por exemplo. É num nível de risco. Então isso também é mais uma segurança que tu sabe que se tu quer um fundo mais conservador, ele não vai sair aportando em investimentos malucos. Então o administrador e o gestor, gente, vocês têm que ter noção também que da mesma forma eles não são responsáveis por restituir ao fundo eventuais prejuízos. Então se porventura o lucro ele é repassado quando dá lucro, né? Mas se acontece de dar prejuízo, pode acontecer, eles podem aplicar em alguma ação que deu prejuízo num período, eles não são responsáveis por repor esse prejuízo, faz parte do jogo, tá, gente? Da mesma maneira que se tu aplica nessa ação sozinho, a empresa não vai te restituir o prejuízo que tu teve por investir nela. Tá? E aí tem o detalhe, desde que esse ativo esteja alinhado com o objetivo e a política do fundo. Então, se o gestor sair fora do quadradinho que ele podia investir, aí é outros 500. Aí a coisa sobe de esfera, tá? Material disponível sobre o fundo, gente. Então, toda vez que tu pega um fundo aí para escolher, tu tem um regulamento que dá todas as regras de diretrizes de funcionamento do fundo, a lâmina de informações essenciais, que traz todas as características operacionais do fundo, indicadores de desempenho, resumo dos objetivos, da política, horário que ele faz as aplicações e que tu pode resgatar a cota quando tu quiser, valores mínimos, máximos e a escala de risco de conservador a alto risco numa escala de 1 a 5 que é determinada. Tem formulários de informações complementares com outros termos aí e o próprio termo de adesão, que é o que tu assina mesmo que digitalmente para aderir ao fundo na hora que tu compra a cota. Então, tendo dito toda essa base aqui, gente, vamos falar só um pouquinho sobre as taxas, né? Que é uma dúvida bem grande aí do pessoal. Primeira, mais comum, taxa de administração. É uma taxa fixa anual que representa a remuneração do gestor que está prestando o serviço. Ela é deduzida no valor da cota diariamente, retirando os gastos de marketing, publicidade e gastos para o investidor. Vale lembrar que se o administrador quiser reduzir essa taxa, ele pode,
Mas para aumentar essa taxa, ele precisa convocar uma assembleia dos cotistas. Ele não pode aumentar essas taxas só porque ele quer aumentar. Talvez isso seja um pouco diferente do que vocês costumam ver de ETFs e FIIs, tá? Isso são fundos de investimento tradáveis em bolsa, tá, gente? É um pouquinho diferente, tem a questão da tributação come cotas também que a gente vai ver. Então nem todos os fundos funcionam iguais. Alguns é descontado a taxa, inclusive só quando tu faz a venda da cota, aí vai abater a taxa. Então depende muito, essa aqui é a regra básica para os fundos negociáveis em bolsa que investem em ações, renda fixas e etc. Tu tem que sempre se informar do tipo de fundo que tu está comprando. Tem também a taxa de performance, que muitos cobram. Se o fundo tiver um resultado muito acima da média, pode ser cobrado um excedente do que for 100% acima do benchmark. Então, atingi a minha meta e a partir daqui eu estou dando um superávit, eu estou lucrando para o fundo mais do que aquilo que eu me propus. Então, ele pode cobrar até 20% no período de 180 dias a mais. Isso vai do gestor querer cobrar ou não, vai estar lá na lâmina de informações se ele pode cobrar isso ou não. Tem também a taxa de ingresso, que não é muito utilizada, seria uma taxa para tu poder entrar no fundo, e também uma taxa de saída, para na hora que tu vai fazer o resgate, tu vai vender tuas cotas, né, resgatar teu dinheiro, cobrar um percentual ali por tu estar fazendo o saque. Essa também é muito difícil de cobrar hoje em dia, mas tá lá na lâmina de informações, gente. Sempre olhem antes de fazer o aporte de vocês. Classe do fundo, então, aqui, gente, é conforme o grau de risco, como a gente viu antes. O gestor deve ficar dentro do tipo de ativo permitido conforme a classificação do risco do fundo, como a gente já viu. A gente tem fundos aí de renda fixa, bem menor risco, né? Tem que ter no mínimo 80% do valor do fundo aí alocado nessa categoria. Se ele for de curto prazo, o vencimento da carteira fica entre 60 dias, sendo que não pode ser mais do que 375. Então a média tem que ficar dentro de 60 e o topo tem que ser 375. Então, por algum investimento específico, no máximo 375, média do fundo 60 dias. Se for, claro, de longo prazo, vai ser bem mais do que isso. O importante é os 80% alocado nessa categoria. Tem também o referenciado, que vai colocar 95% do capital em ativos que sejam o mesmo a que o fundo faz referência. O mais comum é a taxa DI, de dívida interna. Tem o fundo considerado simples, pelo menos 95% do capital alocados em títulos públicos federais, com baixo risco. Tem os de crédito privado, acima de 50% da carteira em títulos de renda fixa, cujo emissor seja uma empresa e não o governo. Então, os debêntures aí e afins, isso já é de maior risco. Tem também o cambial, 80% pelo menos da carteira, em ativos que acompanham a flutuação de moedas estrangeiras. Fundos de ações com pelo menos 67% da sua carteira em ações, bônus de subscrição e afins. Multimercado, esse é o único que pode alocar em múltiplos mercados diferentes, cambiais, renda fixa, etc. E ele mesmo define o percentual de cada ativo que ele vai poder alocar, sendo que isso tem que estar lá naquela política, naquela lâmina de informações, para tu ver se tu concorda antes de entrar. Tem também o tipo FIC, Fundo de Investimento em Outras Cotas. Então, pelo menos 95% da carteira tem que estar aplicado em cotas de outros fundos. Tem também os fundos qualificados e profissionais, que são só para esses tipos de investidor. Gente, aqui tem então uma tabelinha com os resumos aí. Vejam que alguns títulos de renda fixa podem até usar derivativos para hedge, que são operações de proteção. Tá? Então, tu vai operar aí com contratos futuros, às vezes, para fazer uma operação de proteção a uma outra operação que tu fez antes, tá? Então, se tiverem dúvidas sobre hedge, operações com derivativos, deixem aí nos comentários que eu posso montar um vídeo no futuro sobre isso. Fatos relevantes, gente. Vocês sabem, né, que os gestores de fundos são obrigados a divulgar imediatamente aos cotistas todo fato tido como relevante para o funcionamento do fundo ou que impacte na entrada, né, na compra ou venda das cotas dos cotistas. Então, por isso que vocês veem lá, às vezes, em sites aí, tipo Funds Explorer, que colocam lá mencionado, né, as notas dos fundos. Qualquer coisa relevante eles têm que mencionar. Então, a CVM considera relevante qualquer ato e fato que possa influir de modo ponderável no valor das cotas ou na decisão dos cotistas. Decisões mais relevantes devem ser deliberadas em uma assembleia convocadas com pelo menos 10 dias de antecedência. Troca de gestão, aumento de taxas, alteração da política de investimentos. Então isso é uma segurança que tem no fundo, né? Se tu está entrando num fundo conservador, tu sabe que sem uma assembleia dessas ele não pode mudar. Tá? Para deliberar sobre as demonstrações contábeis do fundo, tem que ter pelo menos uma assembleia por ano,
pelo menos 120 dias antes do próximo exercício de ano. Então tu vai ter que ser convidado para uma dessas também. Não pode votar em assembleia, gestores e administradores do fundo, não o pessoal que teria algum tipo de conflito de interesse. Falando da tributação aqui, gente, tem alguns detalhes, tá? Receita Federal tem um sistema aqui chamado de come-cotas, tá? Onde o fundo recolhe imposto de renda da valorização das cotas a cada 6 meses, independente de haver resgate ou não. A tabela ao lado se aplica ao resgate. Se tu for resgatar valor, tem essa tabelinha regressiva na direita aí que vai seguir a alíquota. No caso do come-cotas, é uma taxa padrão que é utilizada de 15% para longo prazo, acima de um ano, e 20% para curto prazo, abaixo de um ano. O que é esse come-cotas então, gente? Ele tem esse nome porque a cada 6 meses vai ser visto quanto foi a valorização da cota do fundo e descontado o percentual de imposto de renda. Como o valor da cota segue constante, o que tu tem agora são menos cotas. Fundos de ações, por exemplo, não tem come-cotas. Então, às vezes, muitos ETFs e afins aí tu vai ver que não tem isso aqui, que a tributação é diferente. Então, por isso que tu tem que ver o tipo de fundo que tu está entrando sempre primeiro. Um exemplo aí para vocês fixarem melhor, gente. Tu tem 10 cotas de um fundo de R$10 cada um que valorizou R$1. Então tu passa aí, tu tinha R$100, foi para 110, 10 pila de lucro. Em cima desses 10 pila, tu vai recolher os 15% de imposto de renda, te sobra R$8,50. Então tu passou de 100 para 108,50 de valor total. Só que lembra que é o número da cota que muda, porque o imposto é come-cotas. Então dessa forma, o teu valor de 108,50 dividido pelos 11 lá, original, que é o valor da cota atual, te resulta num valor de 9,86 cotas. Ao invés de tu ter 10 cotas que valem 10,85, o que tu tem são 9,86 cotas que valem 11. Então por isso que é come cotas, o valor da cota não pode mudar. Então ele pega um pouquinho da tua cota para recolher como imposto. É feita essa cobrança em maio e em novembro. O que já foi abatido em maio não vai ser abatido novamente em novembro na segunda parcela. Tá? Em caso de resgate antecipado, a tarifa do come-cotas então é cobrada segundo a tabelinha regressiva de imposto de renda. Resumindo, gente, para não estender esse vídeo aqui demais, esses são alguns conceitos básicos de fundo, caso tu queira entrar nesse mundo, e é extremamente indicado que tu domine esses pontos caso queira entrar algum, principalmente essa questão da tributação. Para tu não entrar, às vezes, numa enrascada. Porque o que acontece muito é que as pessoas elas vão nesse ímpeto de não ter que escolher os próprios ativos e pegar um fundo, e tu não vê qual é que é a política de tributação do fundo. E muitas vezes o fundo recém teve um lucrinho, aí tu vai lá vender, e tá, mas eu tinha mais cotas do que isso, como é que eu estou vendendo menos cotas, e aí acabou, e aí imposto aqui regressivo, no fim das contas tu lucra bem menos do que tu esperava lucrar. Então tu olha lá, nossa, meu fundo está rendendo um monte, mas na hora que tu vende para resgatar, te volta menos que isso. Então sempre deem uma olhada no regime de tributação do fundo que vocês vão entrar, tá, gente? Lembrando que ETFs e FIIs normalmente tem outro tipo de tributação, então pesquise e, por favor, pede um vídeo específico sobre isso aqui no canal que eu vou ter o maior prazer em fazer, tá? Dúvidas então que possam ter ficado, deixa embaixo nos comentários, se inscreve no canal se não está inscrito, deixa teu gostei, segue a gente lá no Instagram, nas redes sociais, tudo isso é de graça e ajuda a gente pra caramba a crescer aqui com o canal, tá? Forte abraço e até a próxima!